Esse mapa conceitual, ele trata das problemáticas da educação física. E aqui são destacadas 6 problemáticas. E elas têm relação com os dilemas que afetam os professores de educação física diretamente na sua prática pedagógica. Essas problemáticas são a atuação docente, a relação teoria e prática, os aspectos legais da educação física escolar, a indisciplina e afastamento dos estudantes, as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes e as questões de gênero da educação física escolar. Então, vamos dar início na atuação docente. A atuação docente é dividida em 3 grandes categorias: as práticas tradicionais, abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, e as práticas inovadoras. Dentro das práticas tradicionais, continua orientando a atuação de muitos professores. Ela é centrada no ensino do esporte de alto rendimento. Está subordinada aos códigos orientados pelos princípios do rendimento atlético desportivo, competição, sucesso no esporte como sinônimo de vitória, e são caracterizadas por aulas centradas em preparar equipes para competições, excluírem a maioria dos alunos, assumir formato de treino, ser desprovida de qualquer explicação sobre as razões daquele conteúdo. Dentro da categoria abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, que é conhecida como rola-bola, a principal característica é a falta de intervenção do professor, onde os alunos escolhem a atividade a realizar na aula e os alunos que não querem participar da aula ficam sentados conversando, onde os mais habilidosos escolhem os times e decidem quem joga ou não, e as meninas acabam se excluindo das aulas. E as consequências dessa falta de intervenção do professor é a não aula. E as práticas inovadoras são caracterizadas pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina. Interpretação que podemos fazer das atuações docentes, elas estão divididas em 4 dimensões: o processo de transformação da área, as condições objetivas do trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. A dimensão 1, o processo de transformação na área, se refere não apenas ao como fazer, mas principalmente no sentido do fazer, onde o professor é parte do projeto escolar e não mais como alguém que apenas está lá. Na dimensão 2, as condições objetivas do trabalho, os recursos oferecidos são oferecidos para desenvolver suas atividades específicas. E outro recurso, diz respeito ao recurso oferecido, é a remuneração salarial, o tempo para planejar, a formação continuada, a jornada semanal de trabalho, quantidade de alunos em sala de aula e a infraestrutura e material didático. A dimensão 3 trata a cultura escolar e sua relação com a disciplina. Diz respeito à invisibilidade do conhecimento disciplinar, ao caráter funcional do abandono do trabalho docente e à hierarquia dos saberes escolares. Na dimensão 4, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho é entendida como socialização não profissional e a socialização profissional. Na socialização não profissional, por exemplo, o lugar que o trabalho ocupa na organização da vida familiar ou na militância política. E a socialização profissional é como a vida pré-universitária, a formação acadêmica, a formação contextual nos primeiros anos de trabalho desse professor. Vamos tratar agora da relação teoria e prática. A relação teoria e prática, ela trata da relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. E ela está dividida em 2 movimentos, o modelo tradicional e o movimento renovador. O modelo tradicional, ele priorizou o saber fazer das práticas corporais, reduzindo-se somente aos conteúdos esportivos tradicionais, basquete, voleibol, futebol, futsal e handebol, onde os alunos eles são resistentes a perspectivas que incluam discussão sobre a dimensão conceitual da aula. E a aula ela é resumida ao saber fazer, saber jogar. No movimento renovador, o conhecimento sobre o fazer, ele impulsionou mudanças na área da educação física, possibilitou proliferação de propostas pedagógicas na educação física e considera os procedimentos, fatos, conceitos como conteúdos, todos no mesmo nível de importância. E esse movimento renovador, ele visa garantir ao aluno saber o porquê dele realizar este ou aquele movimento. Os desdobramentos dessas abordagens, e nenhuma abordagem pedagógica defendeu explicitamente a supremacia de uma dimensão dita teórica sobre uma prática. A necessidade de abordagem de modo integrado, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva, e a relação complexa entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer,
necessita ser tratada sempre de modo integrado. Agora falaremos sobre os aspectos legais da educação física escolar. Os aspectos legais da educação física escolar, eles tratam da primeira lei que trata da educação física escolar, da LDB de 1961 e de 1971, a nova LDB de 1996, que a educação física passa de atividade a componente curricular, e a Lei 10.793 de 2023, que é um avanço ou um retrocesso. A LDB de 1961 torna obrigatória nos cursos primários e médios aos alunos com idade até 18 anos. Mas a LDB de 1971, além de tornar obrigatório em todos os níveis de ensino, ela torna facultativa ao aluno que tivesse alguma condição, tal como trabalhar mais de 6 horas por dia, estudar à noite, tiver mais de 30 anos, prestar serviço militar ou estiver fisicamente incapacitado. Na nova LDB de 1996, onde a educação física passa de atividade a componente curricular, ela torna componente curricular obrigatório no ensino básico, desde educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. E os condicionantes são integrar-se à proposta pedagógica da escola, ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar, cabendo à escola as decisões sobre carga horária anual, número de aulas, composição das turmas, duração das aulas. E a educação física, ela passa a ser facultativa nos cursos noturnos. A Lei 10.793, ela apresenta-se como retrocesso porque os critérios adotados para garantir a facultatividade estão baseados numa concepção de educação física como atividade eminentemente prática, uma concepção biologicista. E essa lei, que está em vigor atualmente, ela torna facultativa não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aquelas que se enquadram em condições indicadas. A não participação, elas rompe o princípio da democracia, onde o ensino da igualdade de oportunidades, uma vez que somente alguns terão acesso ao conteúdo da disciplina. Chegamos na quarta problemática, que trata da indisciplina e afastamento dos estudantes. A indisciplina, ela trata de atitudes desrespeitosas, e implicam em múltiplas razões. Os professores apontam como um problema individual, da família, da comunidade, cultura, da liderança da escola. Os estudantes apontam como aulas desinteressantes, professores despreocupados com a aprendizagem dos alunos e até casos de bullying. Assim, há necessidade de um esforço cooperativo e conjunto para, a partir de suas responsabilidades específicas, e a escola ela tem papel importante, tanto pela contribuição com a formação moral do aluno, como para inibir comportamentos disruptivos que comprometem o ensino e a aprendizagem. O afastamento, ele trata do não envolvimento dos estudantes e também apresenta múltiplas razões, podendo apresentar-se como a repetição dos conteúdos ou insucesso e exclusão. Dentro da repetição dos conteúdos, consequentemente, não tematizadas outras práticas, falta de diversidade de conteúdos e a prevalência dos esportes, privando assim o aluno de conhecer o universo da cultura corporal de movimento, materializando em suas mais diversas práticas corporais e assim potencializar sua compreensão da realidade em que está inserido. Dentro do insucesso e exclusão, o aluno sente desconfortável com o próprio rendimento, porque não acerta a cesta, fica por último na corrida, não consegue seguir o ritmo, fazendo assim com que o aluno evite situações de exposição e constrangimento, causando assim a não participação como uma forma de proteção. Falaremos agora das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. No início, era apresentado o modelo esportivista, onde o ensino do esporte ele concentrava nos movimentos e gestos técnicos da modalidade, onde seu ensino se apresentava como atividade com fim em si mesma, não havendo preocupação com a contextualização da prática, e era centrada no ato de jogar. E esse modelo esportivista ele apresenta esporte como um conteúdo hegemônico, e mesmo assim reduzido ao quarteto fantástico, voleibol, basquete, futebol, futsal e handebol, e restringindo o conhecimento dos alunos diante da diversidade e da riqueza de assuntos vinculados ao esporte. A abordagem pedagógica renovada, ela direciona o olhar para as questões relacionadas à cultura, questionando qual a finalidade e o objetivo da educação física como componente curricular,
e ela defende a substituição dos aspectos referentes à detecção de talentos, treinamento esportivo e concentração exclusiva no ensino do gesto técnico, para então pensar na compreensão dos diferentes significados do esporte, da contextualização das aulas, respeito às possibilidades individuais, entre outros aspectos. Assim, o professor, além de ensinar a jogar determinado esporte, vai contextualizar acerca do mesmo, para os alunos entenderem suas origens, reconhecerem suas modificações, compreenderem o atual momento e até terem condições de realizar transformações. Dentro do panorama atual, faça duas perguntas: por que e para quem ensinar o esporte e o que ensinar sobre o esporte? Então, primeiro, vamos compreender que o esporte possui determinante potencial e grande significado na vida das pessoas. Assim, mostra-se imprescindível oferecer esse conteúdo de forma abrangente, começando com a possibilidade dos alunos conhecerem a diversidade do que há no universo esportivo. E o que ensinar sobre o esporte? Permitir que o aluno compreenda a lógica de desenvolvimento do jogo, de forma que ele busque a eficiência necessária à prática da modalidade esportiva. E com isso, defende-se o princípio de que a técnica deve servir como suporte da tática. Sendo assim, torna-se necessário o tratamento pedagógico que contribua mais valor aos alunos, permitindo que haja mais participação dos alunos em todas as atividades, independente do nível de habilidades, e a partir disso as aulas possam favorecer os alunos a aquisição de saberes corporais e conceituais, procurando atribuir maior significado ao esporte como um conteúdo da educação. E por fim, trataremos das questões de gênero da educação física escolar. Dentro das questões de gênero na educação física escolar, falaremos sobre a composição da turma. São mistas ou separadas por sexo? No ensino público, as turmas mistas são turmas mistas para as aulas de educação física e revelam uma série de tensões no encontro de corpos que convivem de forma supostamente harmônica. Mas o convívio de meninos e meninas nas aulas deve ser adotado e incentivado, buscando estabelecer um ambiente de respeito mútuo e de solidariedade, no qual as diferenças físicas não se constituam diferenças de acesso à participação efetiva nas aulas. E para além da biologia, a construção cultural dos corpos masculino e feminino, que a diferença entre meninos e meninas são mais do que biológicas, elas são construídas socialmente, à medida que as experiências incentivadas ou negadas para cada sexo têm grande peso. Assim, o papel da escola consiste em tornar acessível aos alunos um conjunto de conhecimentos e oportunidades de acesso às mesmas experiências nas aulas, considerando a equidade de gênero. Então, tem-se alternativas didáticas para o enfrentamento do dilema de gênero. São propostas que atendam às expectativas de ensino pautada pelo princípio da equidade de gênero, onde intervenções que respeitem a diversidade, proporcionando atividades que articulem entre os eixos norteadores, um orientado para a sensibilização e o outro voltado para a vivência de situações exclusivas. Dentro da orientado para a sensibilização, como dinâmicas individuais em grupos, questões relacionadas ao gênero e à sexualidade, criação de narrativas que possam discutir questões afetas ao gênero e sexualidade, entre os outros. E no eixo norteador, voltado para a vivência de situações inclusivas, nesse sentido, as propostas de modificação de regras dos esportes pelos próprios alunos, visando o enfrentamento de um quadro de exclusão de parte do grupo, e contribui assim no sentido de propiciar um ambiente mais favorável para as aprendizagens. Estes temas apresentados, eles não incluem todas as adversidades vivenciadas pelos professores de educação física. Assim, não excluem outras problemáticas igualmente relevantes. Aqui só apontamos algumas problemáticas e como pode ser feito algumas alternativas para o enfrentamento dessas dificuldades, dessas problemáticas.